Shalom, graça e paz. Eu sou o mestre Hugo Brandão. Estou aqui com você para mais uma EBJET. Amém? E eu quero convidar você a participar conosco. Estamos aqui apresentando um estudo poderoso sobre o chamado de todo cristão, de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E como entendemos que este movimento que estamos fazendo aqui, essa EBJET, Escola Bíblica Getsemane, é algo espiritual, nós sempre pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro e fale aos nossos corações. Então, com esse entendimento, eu quero convidar você por um minuto, fechar seus olhos e vamos orar, pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale ao meu coração também, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, amado Pai, te damos graças porque estamos aqui, Pai, atendendo um chamado teu, Pai, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que cada uma dessas pessoas que estiverem em casa, ouvindo a tua palavra, ouvindo esta ministração, sejam tocados, sejam impactados pelo poder da tua palavra que cura, transforma e que restaura, Pai. Fala, meu Deus, com cada um à sua maneira e que todos sejam acrescidos, Pai, que sejam fortalecidos na sua fé. É isso que te pedimos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos começar então. Vamos falar sobre a evangelização. E depois dessa lição você vai entender que todos nós que atendemos ao chamado de Cristo, nós fomos chamados para ser testemunhas daquilo que Ele já fez e daquilo que nós hoje fazemos, crendo nesta palavra. Amém? E eu quero já apresentar um lema que foi divulgado no Pacto de Lausanne. Foi o maior encontro evangelístico da história. Aconteceu em Lausanne, na Suíça, e o lema desse pacto que surgiu foi o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Amém? E eu queria refletir um pouco com você sobre isso, que o Evangelho, ele atende o ser humano em toda a sua integralidade, né? Então é por isso que o Evangelho todo, todas as Escrituras, a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, toda ela, não podemos descartar nenhuma parte das Escrituras. É todo o Evangelho. O Evangelho trata das boas novas. Então é todo o Evangelho, toda a inspiração bíblica, né? A inspiração dada pelo Espírito Santo na palavra revelada por Deus a todo homem. Então é para todo homem, porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Então todos nós precisamos desta palavra, deste Evangelho, para todos os homens. Então atende ao ser humano em toda a sua plenitude. Tudo que precisamos para vivermos uma vida plena, vivermos na paz, termos a graça de Deus derramada sobre nós, vem através da sua palavra. É através da palavra que a nossa fé é fortalecida. João 17:17, através da palavra que somos santificados. Então, o que estamos fazendo aqui é apresentando nada mais do que o Evangelho puro e simples, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, apresentamos o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Amém? E o texto áureo dessa nossa lição, aquilo que vai nortear a nossa caminhada, está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 2. Estas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Em uma outra tradução diz que a ceifa é grande, né? E vamos pedir ao Senhor da ceifa que mande mais ceifeiros para a sua obra. Então, os campos já estão prontos para a colheita. Agora precisamos apenas de trabalhadores. E os trabalhadores têm a missão de ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E qual é o Evangelho que pregamos? É a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Como diz lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É Jesus. Ele é o Verbo vivo, Ele é a palavra revelada. Então, quando pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo. Como Paulo diz, né? O que importa é que eu venha a pregar Cristo e Ele crucificado. Então Jesus veio para cumprir uma missão de anunciar o reino de Deus, né? E Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E todos nós temos esse chamado, essa veia missionária.
em todos nós que recebemos a palavra, que cremos nesse Jesus que veio e nos salvou da condenação. Amém? Então nós temos essa missão de evangelizar, né? E como é que fazemos isso? Quando nos tornamos salvos em Cristo Jesus, que nascemos para uma nova vida, nós recebemos esse chamado de sermos agentes, ministros do Evangelho, agentes de Deus. E o evangelismo é simplesmente compartilhar as boas novas de Jesus Cristo para os necessitados. Então, se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, você recebeu um chamado para ser testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas do reino. As boas novas são a mensagem de que Deus criou um caminho para que possamos nos reconciliar com Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é esta mensagem que pregamos, a mensagem do reino que já está entre nós, o reino dos céus já está entre nós, amém? E todos nós recebemos essa missão. Quando falamos o ide, nada mais é do que o texto de Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. E é isso que fazemos, anunciamos as boas novas do reino. Quando Jesus chamou os 12, e através dos 12 uma multidão foi se agregando, aqueles que eram sendo salvos, depois que Jesus ascendeu aos céus, ele deixou essa missão: preguem, anunciem, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e por toda a região, até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. Os discípulos foram sendo dispersos por causa de uma grande perseguição, e por onde eles passavam, eles iam dando o testemunho. Ide por todo mundo, indo por todo mundo. Por onde você estiver indo, agora você vai testemunhar da palavra de Deus, da transformação que Jesus fez na sua vida, porque você foi transformado pela palavra. Assim, nós que cremos, fomos tocados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que agora opera em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós somos agentes de Deus, ministros do Evangelho. E o dever da igreja é o meu dever. Por quê? Porque eu sou igreja, você é igreja. Nós somos igrejas de Cristo. Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele escolheu habitar em nós. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que a igreja não tem a sua importância, é claro que tem. Bom e agradável é que os irmãos vivam em união, e a igreja é uma comunhão daqueles que foram crendo na mensagem, e agora nós temos um lugar para nós orarmos uns pelos outros, nós temos um lugar para nos reunir e adorar ao Senhor Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito. Por isso que eu quero aproveitar e convidar você, se não conhece o Getsemane, venha, na descrição do vídeo tem os horários dos nossos cultos, o endereço, e você pode vir participar conosco. Nós somos uma igreja que ama famílias, que anunciamos a Cristo Jesus, amém? Que pregamos o Evangelho puro e simples. Então, o dever da igreja é o meu dever. E eu preciso entender que existem as formas de se evangelizar. Nós falamos que existe o modo de evangelizar, evangelização em massa. Isso que você está vendo agora, este vídeo nesse canal do YouTube, ou por qualquer outra mídia da internet, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Então hoje nós temos estratégias para evangelismo em massa, e nós aproveitamos essas estratégias, essa tecnologia, para levar o evangelho até você, para levar esta palavra que transforma, que restaura, que resgata o ser humano da sua condição de pecado, e agora é transportado para o reino do Filho do seu amor, através da ministração, através das lições da EBGET, através de tudo que você ouve, através deste meio de comunicação, que é a internet. Amém? Então, equipes podem ser formadas para esta função, para este trabalho. Existe por trás dos bastidores uma equipe trabalhando. E aí você talvez não saiba onde você se encaixa, e você vai buscando, vai orando, e Deus vai revelando, vai mostrando onde você pode ser usado. Você só tem que se dispor a anunciar a mensagem, a responder esse chamado de evangelista, de pregar o evangelho, de ser testemunha de Jesus. Aí você vai se encaixando dentro do corpo da igreja e descobre qual é o seu papel. Qual é o seu papel no corpo da igreja? Todos temos uma função no corpo da igreja. Cada membro é muito importante. Não existe um membro
na igreja que seja menos significante, que seja mais importante do que o outro. Todos temos o nosso papel para cumprir. E o nosso papel é levar a mensagem de Jesus, é levar que existe perdão para os pecados. Os seus pecados foram perdoados. Você foi salvo em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. E essa verdade hoje faz parte da sua vida, porque um dia você ouviu a palavra, um dia você ouviu a mensagem e você creu no seu coração. E isso lhe foi imputado por justiça, pela sua fé. Amém? E isso é um dom de Deus que você recebeu para crer. Então é por isso que somos gratos, porque Deus resolveu revelar a nós, os pequeninos, toda a grandeza do seu poder, da sua salvação, que nos alcançou por meio do Evangelho. Esta é a nossa função, né? E dentro da igreja existe uma estratégia que nós adotamos, que é o mover de casa em casa, o mover de milagres, que são as nossas células. Nós somos uma igreja baseada em células. E a nossa igreja, existem células espalhadas por toda a cidade. E se você quiser participar de alguma, entre em contato conosco, diga aonde você mora e nós iremos direcionar para uma célula, para um mover de milagres perto da sua casa, para que você participe conosco. Não fique de fora, porque o reino dos céus ele só cresce. E nós sabemos que todo aquele que anda nos princípios do Senhor, que obedece ao seu chamado, que obedece ao seu direcionamento, ele é muito abençoado. Nós somos abençoados. Primeiramente, nós recebemos uma bênção poderosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? E aí tudo mais vai sendo acrescido, porque você entende que você precisa primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, seja um agente de Deus, seja um missionário desta palavra. Amém? E a verdade prática que trazemos está lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me. É isso que nós temos que entender, que esse chamado ele requer um posicionamento prático, um posicionamento da praxis, da verdade cristã. Eu não posso ouvir o chamado e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão que está aqui do meu lado. Não, eu que tenho que atender, eu que tenho que responder a esse chamado. Aí quando você entende isso, você não se conforma mais em apenas estar vindo e participando como membro passivo do corpo. Não, você agora é um membro ativo. Agora eu quero participar. Como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso apresentar os meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus colocou na minha mão, para benefício, para o crescimento do reino de Deus? É isso que fazemos aqui. Então você vai descobrir qual é o seu chamado. Você vai descobrir como responder a esse chamado de uma forma positiva. Amém? Em nome de Jesus. O segundo ponto para uma resposta a esse chamado, para que eu venha a ser um agente de Deus da prática do Evangelho, da prática de levar, de anunciar as boas novas, é a preparação. Nós entendemos que precisamos nos preparar. Então, existem alguns requisitos que são necessários para a evangelização, para evangelizar. O primeiro ponto que eu quero destacar com você é preciso ter experimentado o poder transformador do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas do reino. E essa palavra, quando eu escuto de que eu sou falho, de que eu sou pecador, de que existe uma condenação sobre a minha vida, mas também eu recebo a graça de Deus pela salvação, pela fé em Cristo Jesus, então eu experimento o poder transformador, porque a minha vida agora ela muda o sentido. Antes eu não tinha um propósito, antes o meu propósito era estar apenas satisfazendo as vontades da minha carne. Aí eu entendo que esse caminho me afasta de Deus, mas eu entendo também que agora Cristo Jesus preparou um caminho para eu andar nele e agora eu vou ser obediente, eu vou responder. Aí Jesus chega para mim, chega para você e diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu não sei qual é a cruz que você precisa tomar, mas você tem que tomar. E o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Para que eu me prepare para anunciar as boas novas do reino, eu preciso renunciar às minhas vontades. A palavra de Deus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo nada faz mais do que servir ao seu Senhor. E se antes eu era escravo do pecado para fazer a sua vontade, agora eu sou escravo de Cristo. E agora eu vivo para fazer e servir a Cristo, a fazer a vontade dele. Então você precisa experimentar esse poder transformador que é o Evangelho de Deus.
O Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação, da graça. Outro ponto, depois que você experimenta esse poder transformador, você se desperta para o amor sacrificial, o amor decisão. Às vezes as pessoas relacionam o amor com sentimento. Aí, às vezes, um homem entra num relacionamento com uma mulher baseado num sentimento que ele chama de amor. E nós entendemos, quando vemos para Cristo, que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Jesus não sentiu que deveria morrer por mim e por você. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu se entregar. Ele disse, a minha vida não é tomada, sou eu que dou de bom grado por vocês. Então ele tomou uma decisão. A palavra de Deus diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então não tem a ver com sentimento. Você experimentou o poder transformador do Evangelho, agora você decide em amor buscar, crescer, se aperfeiçoar para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas que você entende que precisam desta palavra, que precisam desta mensagem. Aí você entra no propósito de oração, porque um crente, um cristão que não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de comunhão com Deus, porque a oração nada mais é que um contato com Deus. Jesus, que era o Filho de Deus perfeito em toda a sua plenitude, ele buscava constantemente em oração a Deus, ele se afastava ali dos discípulos, ia ter um momento de intimidade com Deus, orava constantemente, ensinando, mostrando para os discípulos como é a atitude daquele que busca fazer a vontade do Pai. E Jesus entrava em constante oração. E assim deve ser a nossa vida. Devemos pedir em oração que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos revele quais são os dons, qual é a obra que Ele quer que eu realize. Então ore, peça a Deus. Nós oramos pela sua casa, oramos pela sua família, nós oramos no início desta mensagem, nós oramos no final para que essa mensagem ela se consolide no seu coração, que ela fique ali no seu coração como uma semente, e aí a oração é o regar dessa semente, para que ela venha produzir frutos. Então precisamos ter essa preparação e sempre oramos e buscar sempre a plenitude do Espírito Santo, buscando a Deus sempre através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vem com gemidos que não podem ser expressos por palavras e fala ao nosso coração e fala ao coração de Deus. E assim nós oramos, sempre pedindo que o Espírito Santo nos conduza, porque a palavra de Deus ela é espiritual, é uma revelação espiritual. E quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Por isso oramos sempre antes da EBGET, porque não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando do Evangelho, da palavra de Deus. E esse discernimento o Espírito Santo tem que levar a você. É por isso que nós rogamos a Deus que Deus tenha misericórdia e que através da oração o Espírito Santo venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo e revele aquilo que está oculto aos nossos olhos, a intenção espiritual de Deus com relação à nossa vida, à sua vida. O Espírito Santo revela. E outra coisa que nós precisamos ter, paixão pelas almas. Você precisa arder no seu coração o desejo por salvar vidas. O Evangelho não é um evangelho de egoísmo, não é um evangelho de limitação, não. O Evangelho é para todo mundo. Lá em João 3,16, declara justamente isso, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele entregou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então arde no coração de Deus o desejo pelas almas. Deus não se agrada nem quando o ímpio morre, mas o que agrada a Deus é que ele se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e volte-se para Deus enquanto há tempo. Então, se você ainda não está trilhando um caminho que agrada ao coração de Deus, saia desse caminho de morte, renuncie a esse caminho de morte, peça ajuda de Deus. Um dia eu estive nesse caminho e eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida, na sua vida. Então, vai arder em você o desejo de fazer alguma coisa, de retribuir a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida, e você vai ter essa paixão pelas almas, de anunciar para as pessoas, aquelas pessoas que você conhece, e agora você foi transformado, impactado, você vai ter o desejo, a vontade de que elas experimentem também essa mesma graça, esse mesmo poder, em nome de Jesus.
É isso que declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a salvação, e que você esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? A verdade prática disso que anunciamos está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Que palavra poderosa! O Senhor jamais nos abandona. Aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus é um Pai amoroso, que zela, que cuida pelos seus filhos. E Ele está cuidando de você, está zelando pela sua vida. Por isso que essa instrução é da parte de Deus para você, para que você ande nesses caminhos e seja uma bênção para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. No nosso tópico 3, um único propósito. Nós fomos chamados, de acordo com Atos, capítulo 20, versículo 24. No entanto, considero que a minha vida não vale nada para mim. Meu único objetivo é terminar a corrida e completar a tarefa que o Senhor Jesus me deu, a tarefa de testemunhar as boas novas da graça de Deus. Olha só, que palavra poderosa. O apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo, apenas para servir ao Senhor, para ser escravo de Cristo. E nas cartas de Paulo, se você for observar, ele começa dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, escravo de Cristo, eu, Paulo, apóstolo, chamado para servir a Cristo. Então nós temos um chamado e nós devemos nos submeter ao senhorio de Jesus. É isso que devemos fazer. O Senhor, Ele se agrada quando os seus servos lhes são obedientes, fazem aquilo que Ele os designou para fazer. E é isso que estamos aqui, anunciando este propósito único de pregar as boas novas, de anunciar. A única tarefa que temos é de testemunhar as boas novas da graça de Deus. Então, todos nós que hoje andamos nos caminhos do Senhor, nem sempre andamos nesse caminho. O Evangelho veio justamente para isso. A palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E deu-lhe o poder de todo aquele que o recebeu de ser feito filho de Deus. Mas até isso, o fato dos seus não receberem foi providência de Deus, para que o Evangelho chegasse até nós, que somos chamados de gentios, que não somos judeus. Mas a graça de Deus, ela veio para todos nós, se manifestou para todos nós, porque a graça de Deus se há manifestado. E a graça de Deus é Jesus. Então, essa é a tarefa de anunciar as boas novas da graça de Deus, de Jesus. Agora, nós andamos debaixo dos princípios, debaixo do direcionamento que Deus nos deu, em nome de Jesus. Então, isso pode ser feito de que forma? Como anunciamos a Jesus, né? E Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: olha, vocês não ficarão órfãos, não ficarão sós. Eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. E nós recebemos o Espírito e fomos batizados com poder, com ousadia, para anunciar a Jesus. O único propósito da Bíblia é revelar a Cristo Jesus. E hoje o nosso único propósito é anunciar a Cristo e dizer que Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está mais naquela cruz. E às vezes nós entramos em algum lugar e vemos uma cruz e um Cristo crucificado nela. Eu quero dizer para vocês que Ele ressuscitou. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele não está mais naquela cruz. Aquela cruz agora está vazia pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos também vai nos ressuscitar se esse nosso corpo mortal perecer antes que Ele volte. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque lá em Efésios capítulo 2 diz que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós que recebemos a mensagem, nós que recebemos a palavra, o Evangelho e cremos no nosso coração, nós nascemos de novo, fomos ressuscitados com Cristo. E esse propósito agora faz parte da sua vida, anunciar Jesus até que Ele venha, para que as pessoas venham a se arrepender, abandonar os seus maus caminhos e agora trilhar por um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho de salvação em Cristo Jesus.
Esse é o nosso propósito. E a verdade prática do poder do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, eu creio. Então é o poder de Deus para a minha salvação. Você crê? Se você crê, é o poder de Deus para a sua salvação, para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família. É isso que a palavra de Deus declara. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós declaramos que toda a tua casa, toda a tua família será salva em nome de Jesus. Amém? É isso que declaramos. Romanos 1,6 é o poder de Deus manifestado. E qual é agora a nossa missão, né? E a missão do Filho do Homem, a missão de Jesus, é a mesma missão nossa, de pregar o Evangelho. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos uma missão também. Nós não ficamos sem a missão. E a verdade prática da nossa missão é Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Amém? É chegado o tempo do favor do Senhor na sua vida. É chegado o tempo do favor do Senhor na sua família, na sua casa, em toda a sua geografia. Porque quando Jesus ele muda a mentalidade, porque a nossa mente foi mudada. Agora nós temos a mente de Cristo. Agora nós não temos mais aquela mente que fazia com que andássemos na ignorância. Agora o véu se rasgou, as escamas dos nossos olhos caíram, a mensagem do Evangelho foi pregada e agora nós, pelo ouvir da palavra, nós temos a fé que opera em nós. Uma fé que agora nos direciona para um novo caminho, para um novo propósito. É por isso que essa EBGET existe. Essa escola bíblica Getsemane, com esse propósito de anunciar as verdades de Jesus, anunciar a graça de Deus, anunciar o Evangelho. E o Evangelho, eu vou repetir, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê, será salvo tu e a tua casa. Então creia, pare de duvidar e creia. Deixe que a palavra de Deus lhe transforme, lhe direcione, lhe aproxime de Deus, lhe santifique. Tudo foi feito pela palavra, e é a palavra que nos transforma. É essa palavra que anunciamos. Não estamos dizendo aqui para você que não existem outras palavras por aí que podem te dar um direcionamento. Existem, mas a única palavra verdadeira e fiel é a deixada por Deus, através da revelação nas Escrituras Sagradas. Porque nenhuma profecia foi dada pela vontade humana. Quer dizer que nenhum homem escreveu tudo isso apenas no seu próprio entendimento, mas os homens santos de Deus foram relatando, foram escrevendo, foram entregando essa palavra inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra toda, desde Gênesis a Apocalipse, ela tem a centralidade em Cristo Jesus. Então o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. Nós fomos ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para anunciar as boas novas. E o milagre ele acontece. Essa cegueira espiritual ela é desfeita. Aqueles que estão em cativeiros espirituais são libertos. Eu fui liberto do cativeiro da dependência química. Estou dando um exemplo. Era um cativeiro espiritual. Era na minha carne, mas o meu espírito estava preso. E agora eu fui liberto pela graça de Deus. A palavra me alcançou. E eu fui transformado. E é isso que ele está dizendo. Os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então, depois de tudo isso que ouvimos a respeito de nos prepararmos, de estarmos anunciando o Evangelho, o que nós aprendemos? Que eu e você, que cremos, que recebemos a Jesus, que agora andamos pelo seu Espírito, nós somos agentes de Deus para sermos testemunhas. Então, você é uma testemunha. E se você já recebeu a Jesus, você precisa testemunhar da graça de Deus. As pessoas no seu trabalho sabem que você é servo de Deus, que você é nascido de novo, que você agora é um cristão que entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus Cristo ser o seu Senhor e Salvador. Se as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está, não sabem, não se envergonhe do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz. Levante a bandeira de Cristo, levante a bandeira do Evangelho e anuncie, seja testemunha onde você estiver indo, aonde você estiver. Porque aí você vai estar se aperfeiçoando
em anunciar a mensagem da salvação. E nós somos capacitados por Deus, é isso que aprendemos, através do Espírito Santo. E quando Deus nos capacita, nós andamos com o único propósito de sermos testemunhas da salvação, da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Aprenda a depender unicamente do Espírito Santo. Em uma próxima lição nós vamos estar falando justamente sobre isso. A depender do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Qual é a conclusão que tiramos aqui? E para a nossa conclusão, nós trouxemos aqui o maior evangelista conhecido da atualidade, Billy Graham, e ele diz que a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. E essa é a nossa missão. Estamos indo até você, a igreja está indo, buscando trazer para o reino dos céus todos aqueles que se arrependem, que entendem que precisam de salvação, que precisam buscar a Deus. E somente através de Cristo Jesus é que alcançaremos a nossa salvação, que alcançaremos a remissão para os nossos pecados. Cristo Jesus, é a Ele que testemunhamos, a esperança da glória. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que você tenha sido edificado por esta mensagem, por este ensinamento da parte de Deus para a sua vida. E eu quero agora orar com você por esta palavra, porque ela foi plantada no seu coração e nós, com a oração, nós vamos regar e pedir que o Espírito Santo dê o crescimento para esta palavra e que ela venha produzir frutos para o reino de Deus. Amém? Então eu quero convidar você, feche seus olhos por um instante, que eu vou estar orando com você. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por ter falado ao nosso coração, ao meu coração, Senhor, a importância, meu Deus, de sermos testemunhas de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida, Pai, e de tudo que Ele fará ainda mais, Senhor, porque esta obra é tua, Senhor, esta obra é do Espírito Santo. Que cada palavra, que cada coração que a recebeu, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha a produzir frutos para o teu reino, Pai. É isso que declaramos. Declaramos também o fim de toda incredulidade na nossa mente, na mente de todo aquele que ouviu, Pai. Não permita que o inimigo venha roubar essa semente do seu coração. É isso que pedimos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que você esteja sempre conosco, acompanhando as nossas lições. Amém? Que Deus tem muito para entregar para você, em nome de Jesus.